Vox to You. Fale bem, não importe a quem, não importa onde. E estamos começando então mais um podcast aqui da Vox to You. Agradeço a presença dos alunos convidados que vieram participar desse movimento. A nossa ideia é realmente oportunizar espaços de comunicação para todos os nossos alunos, e esse aqui é um espaço, obviamente, desafiador, mas que transforma também. Viver essa experiência vai ser único para mim e para vocês, porque apesar de eu já ter feito uma vez, é sempre legal a gente viver a experiência. Estou um pouco nervoso, normal, galera, normal, faz parte do processo. Então vamos lá, vamos nos apresentar. Eu me chamo Matheus, sou facilitador da Vox e eu estou aqui hoje com o aluno Arthur. Seja muito bem-vindo, Arthur, aqui para o podcast da Vox. Não gostaria que você apresentasse a si mesmo aí. Vamos lá. Muito obrigado, Matheus, pelo convite, pelo desafio. Realmente, hoje vai ser muito agregador para a gente se desenvolver aqui no podcast. Eu sou o Arthur, tenho 24 anos, natural de Ijuí, moro em Santa Maria há algum tempo já. Trabalho hoje como gestor de tráfego e trabalho na empresa Marketing Underground, com sede em Porto Alegre, e venho desenvolvendo esse trabalho há pouco mais de 5 meses na empresa. Muito prazer, sou o Arthur. Bacana, legal demais. Obrigado a presença, Arthur, por nos oportunizar o presente aí do teu tempo no nosso podcast. Janine Oliveira, seja bem-vinda também. Olá, muito obrigada. Então, eu sou Janine, é um prazer muito grande estar aqui representando os alunos da Vox, essa escola que revoluciona a vida da gente. Eu tenho 34 anos, tenho 2 filhos, o Bento e o Benjamin, resido no município de São Cepé, apesar de natural de Santa Maria, e trabalho na área da educação, em 2 ambientes. Trabalho numa escola da rede privada com orientação educacional e trabalho como coordenadora do Centro de Autismo em São Cepé. Obrigada. Bacana, Janine. Obrigado também pelo teu tempo. Deixou os 2 meninos lá aguardando a tua presença, ok? Eles devem estar ansiosos, mas é uma oportunidade legal. Você conversou com eles sobre a vinda aqui hoje? Surpresa. Surpresa. Mas por um bom motivo, estão com o pai. Ah, bacana. Então tá tudo certo. Maravilha. E também aqui estamos com a Chayane Santos. Seja bem-vinda, Chay. Obrigada pelo convite, agradeço a voz, né? Foi uma grande satisfação estar aqui com vocês hoje. Me chamo Chayane, tenho 41 anos, sou farmacêutica e atualmente trabalho na área hospitalar assumi a gerência de compras esse ano. Bacana, Chay, bacana, faz parte, a gente fica um pouquinho nervoso, normal. Daqui um pouquinho a gente entra em sinergia aqui, daqui um pouquinho engrena, a gente vai decolar juntos. Fiquem super tranquilos. Galera, então, vou partir direto para as perguntas. Estamos aqui com um objetivo bem claro, que é falar um pouquinho sobre a experiência Vox to You no curso Academy, que é o curso que vocês realizam. Arthur e Chay pertencem à turma Bora Lá, que é a turma de sábado, e a Janine pertence à turma Os Imparáveis, que é na quinta-feira. E a primeira pergunta, vou pedir que o Arthur inicie a resposta. Arthur, conta pra gente como é que foi a tua história para iniciar o curso Academy na Vox. Eu gostaria de entender qual o gatilho que despertou em ti o interesse em investir teu tempo e investir dinheiro também em se qualificar na área da comunicação. Perfeito, Matheus. O que eu gosto sempre de contar e o que eu senti a necessidade do porquê procurar a Vox, eu sempre fui uma pessoa que me comunicava bastante entre os amigos, entre a família, sempre fui conversador, como muita gente me chamava, o bom de papo, o que conta a história. Mas quando eu senti os primeiros desafios na vida profissional, que eu tive que apresentar algumas reuniões, tive que participar de alguns projetos, até na faculdade também, eu me dei um estalo porque eu tive muita dificuldade para enfrentar esses desafios, esses momentos. Então foi quando uma colega de trabalho minha, ela até me sugeriu, falou, hoje vai ter uma aula experimental da Vox, o que tu acha de participar? E por sorte eu fui lá, num dia normal qualquer, fui participar do workshop, conheci o Matheus, conheci toda a equipe e gostei muito já desde o primeiro momento. E ali eu já tive certeza que era aquilo que eu precisava. E hoje a gente está aí, eu e a Chay na reta final, né, Chay? Então, quase se formando, uma ansiedade já para se formar e ver todo esse processo. Então, foi muito interessante. Um pouco não, o motivo de eu ter procurado a Vox foi esse, porque eu senti uma dificuldade e eu vi que lá vocês tinham uma sistemática, uma didática muito legal. E desde o primeiro momento, muita dinâmica, e a turma se conecta, todo mundo vai vendo um ao outro se desenvolver, ajudando os outros, isso é muito interessante. Então esse foi o motivo do porquê eu estou procurado a Vox e estou muito realizado hoje.
Bacana, legal demais, Arthur. Foi uma jornada aí que a gente viveu ao longo desse ano aqui de 2022. A gente começou lá em março, essa jornada, e para mim também foi um início junto com vocês, porque foram as duas turmas que começaram em simultâneo, a de segunda e a de sábado, e agora estou muito feliz em estar formando vocês, aí me formando junto também, ok? Verdade. Mesma pergunta agora, Janine, o que despertou, qual foi o gatilho que te, assim, iniciou? Preciso investir em comunicação. Como é que foi isso para ti? Então, no centro onde eu trabalho, no Centro de Autismo, nós tivemos a oportunidade de escolher cursos, nos seriam proporcionados. E a maioria dos colegas escolheu, naturalmente, na área do autismo. E eu, enquanto coordenadora do centro, junto do colega Mauro, pensei como amante da comunicação que sou. Eu acredito muito no poder da comunicação, gosto de conversar, gosto de conhecer pessoas, escutar histórias. E por termos o desafio de ter o nosso centro habilitado enquanto centro regional de referência a partir de um programa do governo do estado, e isso nos colocar em contato com outros 21 municípios da região, nós pensamos, a gente precisa aperfeiçoar essa habilidade, por mais que me sinta confortável, e acredito que a naturalidade ela nos favorece bastante, então não sou muito de planejar, eu gosto de deixar vir o que está dentro do coração, né? Então, nós pensamos em conjunto, eu e o Mauro, que investiríamos num curso de oratória. Ele me disse que tinha ouvido falar da Vox, tinha boas referências, inclusive o Christian Ederson Cepé, e conversamos com a Carol, e entendemos que seria o melhor investimento. E temos certeza disso hoje, sou convicta de que foi das melhores escolhas. As minhas quintas já não são mais a mesma, depois da Vox to You. Legal demais, Janine. Em particular, Chay, eu sei que você tem uma história. Para começar, eu compartilhei como foi o teu início lá, porque eu vi um pouquinho de como foi o atendimento da Carol contigo lá no início. Eu me lembro bem disso. A Carol não deve ter sido uma experiência muito leve. Então, conta para nós, Chay, como é que foi para ti esse gatilho de vontade de se qualificar e a escolha da comunicação, a escolha da Vox? Bom, a iniciativa que eu tive de começar um curso de comunicação e oratória foi... Eu fui convidada para assumir um desafio esse ano, em maio desse ano, que era assumir a gerência de compras na área hospitalar onde eu trabalho. E para mim aquilo era muito desafiador. Eu sentia que tinha várias arestas que precisavam ser aparadas, que eu precisava ter várias melhorias no meu perfil, na minha liderança, na minha comunicação. E eu tinha uma colega que tinha iniciado, a Mari, que é a nossa colega de sábado, e eu fui lá, Mari, daí o curso é legal e tal, e a Mari, não, vai lá, tu vai ver, tu vai gostar, tu vai... Eu vou pra Vox pra tentar resolver um problema meu. Sanar algumas dificuldades. E quando eu cheguei na entrevista com a Carol, eu fui bastante resistente. Eu já cheguei, e se eu não gostar do curso? Eu vou poder cancelar se eu achar que na primeira aula ela não... E a Carol, não, mas tu pode. E eu, tá, mas isso tá em contrato? Eu disse, outro dia eu falando com a Carol, devo ter sido uma cliente péssima, né? Eu retiro tudo que eu disse. E acabou que eu comecei fazendo o curso, e também uma das dificuldades que eu tinha bastante é que, principalmente falar em público ou no palco, isso me deixava já ruborizada, nervosa, embaralhada. E já no primeiro dia de aula já teve essa dinâmica de você está sendo convidada a subir ao palco. Então, desde a primeira aula, isso se naturalizou muito, né? E eu digo sempre, a experiência que eu tive foi como uma guinada de 360 graus que a Vox... Eu fui em busca para sanar um desafio profissional, para preencher algumas lacunas, para melhorar algumas dificuldades que eu tinha, mas mais do que isso, para mim, a Vox foi além de um curso para de melhoria profissional, foi um curso para a vida, né? Ter relacionamentos interpessoais, assim. Então, mais do que nunca, correspondeu muito além às minhas expectativas. Demais, demais. Bacana. Bom, a gente convive constantemente, quem trabalha com vendas convive com clientes assim, Chay. Ainda bem que a Carol está preparada para encarar esse tipo de desafio aí, já fica a dica. Então, galera, aprendam lá na Vox com a Carol atender todos os tipos de clientes. Bacana demais. Eu acompanho a jornada de todos vocês e fico muito feliz de ver o crescimento que vocês têm, a transformação de vida de fato, que é proporcionado pela energia que é direcionada dentro da escola em cada turma, porque cada turma tem a sua particularidade. Então, a de vocês, de sábado, é uma turma um pouco mais professoral, uma turma mais acadêmica, eu diria, uma turma
mais serena, eu diria também. A turma de quinta já é uma turma mais energizada, uma turma mais jovem, eu diria. Uma turma que tem uma capacidade enorme dos integrantes, não que a de sábado não tenha. Eu falei no outro podcast que dizem que eu tenho turma favorita lá na Vox. Não é verdade. Não é verdade, tá? Todas são turmas excepcionais. E agora vamos falar sobre surpreender. A gente vai usar essa palavra agora para perguntar a vocês, Arthur, o que mais te surpreendeu dentro do curso Academy lá na Vox? O que mais me surpreendeu desde o primeiro momento, a Chay deu uma palhinha, acabou de falar, mas foi as dinâmicas. Realmente, no primeiro momento no workshop, como eu havia falado antes, eu cheguei lá e o Matheus já está convidado para subir ao palco. E eu, meu Deus! E ali, realmente, a primeira vez, eu acho que a gente nunca esquece, a gente retoma um pouco na memória, a gente lembra daquele primeiro momento, frio na barriga, organização de ideias não existia, então era bem complicado. E como foi legal, o que mais me surpreendeu essa evolução, então, o que me surpreendeu bastante foi as dinâmicas, o método das aulas. E depois, além disso, também o que me surpreendeu foi a conexão da turma. Como a Chay falou, hoje a gente brinca, até esses dias eu me perdi numa conversa que a gente é amigos, a gente é mais colegas e amigos. E realmente, todo mundo, um quer ajudar o outro, todo mundo está ali para se desenvolver. Então, eu acho que isso que gera uma conexão. Um quer ajudar o outro, um contribui e a conexão aumenta e a gente só tem a ganhar. Então, essas foram as duas coisas que mais me surpreenderam. As dinâmicas, o método das aulas e a conexão da turma, que a gente se torna amigo com o tempo. Verdade, demais. Isso é muito bom, muito bom. Replico então a pergunta a você, Janine. O que mais te surpreendeu até então aí na jornada de Academy lá na Vox U? A capacidade, Matheus, e especialmente tua, de despertar o que nós temos de melhor em nós. Porque muitos chegamos ainda nos questionando sobre, será que somos capazes? Eu pensava aqui que a gente chega querendo fugir do palco, né? E a gente acaba querendo correr para o palco agora, já é um movimento inverso, porque a gente fica aguardando qual é a próxima dinâmica, qual é a surpresa da aula. Todos nós trabalhamos, ou temos um colega que estuda e estuda muito, então a gente chega quinta-feira, já é final da semana, sobrecarregado, mas é energizante estar lá. Por isso mesmo que o Arthur citou, pelas relações que se constituem lá dentro, porque nós vibramos com as versões que nós descobrimos de nós mesmos, que até então a gente nem conhecia muitas delas, e porque nós vibramos com o sucesso do colega. Então é muito bacana viver isso tudo. Bacana. Legal, Janine. Presente para nós aí. Chay, o que te surpreende lá no Academy? Conta pra gente. Na verdade, uma das coisas que eu acho muito enriquecedora para nós é essa troca de network que a Vox nos proporciona. Por exemplo, na nossa turma tem pessoas de vários cursos, né? Com várias habilidades diferentes. Então, como é enriquecedor? Eu creio que eu saio após das 40 aulas, além do conteúdo levado, eu saio com a bagagem de cada um dos meus colegas que em cada aula, né, contribuíram, cresceram junto comigo e tem muito a acrescentar. Mas eu acho, principalmente esse curso Academy de 40 aulas, o quanto é enriquecedor. Eu comparo ele a uma aula de CrossFit, porque eu adoro essas aulas de CrossFit. Sabe aquela aula que tu chega e ela nunca é a mesma, ela sempre te traz surpresas e sempre tem algo mais a acrescentar? Eu acredito que na Vox é assim. A aula que eu vou ter sábado, jamais eu vou imaginar como ela vai ser, jamais eu vou imaginar a dinâmica, a diversidade, né, da gente poder desenvolver habilidades que tu nem pensava que tinha. Então, essa diversidade, essa vibe diferente é, como a Janine disse, os meus sábados não são mais os mesmos. Que genial, galera. Obrigado pelo presente aí, sinal que tá dando tudo certo. Esse é o nosso propósito de estar, ok? Vamos para a terceira pergunta e depois a gente vai fazer dinâmicas, já combinamos, ok? Vamos trazer um pouquinho para o pessoal como é que rola em sala de aula. Conto com a coragem de vocês a viver o desafio. A pergunta agora é a seguinte, até o momento, qual foi a aula que mais desafiou vocês e qual foi a aula que vocês mais se divertiram? Porque a gente consegue combinar na metodologia da Vox diversão com conhecimento, com absorção de ensino. Então eu gostaria que vocês falassem disso. Arthur, qual a aula mais te desafiou e qual a mais tu te divertiu? Conta um pouquinho sobre isso. Bom, estou retomando aqui na memória um pouco, mas a que mais me divertiu foi, se eu não me engano, a aula 16, Flexibilidade Comportamental, que a gente tinha uma dinâmica que era de estátua e a gente ia revezando entre os colegas.
e o final da história de quem acabava na estátua e o próximo ia, tinha que dar continuidade. Então, se tu parasse com os braços lá, tudo torto, tu tinha que tentar fazer uma história que conectasse com o anterior e seguisse no fluxo. Isso foi muito divertido, saiu muita risada, muita coisa boa lá. E a aula que mais me desafiou foram várias, acho que é difícil dizer uma, mas uma das últimas agora que a gente passou, se eu não me engano, a aula 32, 33, que foi uma aula de assunto central e conclusão, que foi muito complicado mesmo, foi até a aula que a gente já construiu um pouco da nossa conclusão, do discurso da formatura, mas foi uma aula desafiadora que acho que todos os colegas ali sentiram uma dificuldade e viram que, opa, eu estou me formando, mas ainda não está debarbado. Então, foi as duas aulas assim, que eu lembro que mais me chamaram a atenção. Uma que mais me divertiu e a outra que mais teve a dificuldade, né? Bacana. Janine, da mesma maneira, se for mais de uma, fica à vontade de comentar aqui conosco qual a mais te desafiou até então e qual a mais te divertiu. Você está concluindo aí o módulo 2, já estamos quase na aula 20 aí. Sim, para mim a aula que mais me desafiou foi a aula 11, de falar sobre quem sou eu, porque essa é uma pergunta que eu me faço constantemente. Eu vivo nesse processo de busca interna, de me descobrir, e entendo que muito tem a ver com o momento que nós vivemos, a aula 11. Então hoje, se eu fosse falar novamente, se eu fosse viver a experiência, talvez eu fosse trazer coisas diferentes do que eu trouxe naquele dia. Então depende muito do momento de cada um, do que está latente, e foi super desafiador, porque falar da gente não é fácil. E a aula mais divertida para mim foi, repito, o que o Arthur disse, foi a 16, da flexibilidade comportamental, porque a maioria de nós, acredito, nos consideramos flexíveis. Eu me digo flexível, não, eu me adapto facilmente e tal, mas até o inesperado de fato nos pegar. E aí isso é colocado à prova, né? Então foi uma aula super interessante também, que exigiu muita criatividade, muitos dos elementos que a gente já havia trabalhado, e doeu a barriga de tanto que a gente riu, né? Sim. Muito interessante. Eu achei legal que você depois brigou comigo a sair da aula com dor de cabeça de tanto que dei risada na aula. Comecei de um jeito e terminei do outro. Acontece, Mas né? Valeu a pena. Bacana. Mesma pergunta então, Chay, qual mais te desafiou e mais te divertiu lá na escola? A aula que eu mais me diverti foi a leitura em público, que era uma leitura, teve uma dinâmica que a gente pegava algumas músicas para ler, e aquela música às vezes não se encaixava nada com o teu perfil e tu tinha que, né, desenvolver, atuar praticamente, né? Teve um colega que pegou uma música da Xuxa, por exemplo, Amiguinha Xuxa. Então, né, foi muito divertido. E a aula que mais me desafiou foi Quem Sou Eu? Uma que, como é difícil falar em público, falar de si, contar sua história, mas ao mesmo tempo eu vou dizer para vocês que eu lembro de histórias de quase cada um dos meus colegas, porque apesar de ter sido a aula mais desafiadora para mim, difícil eu falar sobre as minhas falhas, sobre as minhas fragilidades, sobre as minhas vulnerabilidades, sobre o que eu gosto também, toda a trajetória, foi a aula que nos conectou. Tem histórias de vida lindas da nossa turma, assim, e aquilo conectou a turma de uma forma que depois da aula 11, a turma não é mais a mesma, né? E eu acho que isso é muito gratificante na Vox, de explorar esses nichos, assim, que não é só uma aula de oratória. Tu explora a liderança, tu explora a conexão, tu explora relacionamentos, então em tudo isso tu consegue trazer um pouco de melhoria para tua vida. Massa demais. Inspirador. Eu me lembrei aqui, Chay, das histórias da aula 11, tanto da turma de quinta quanto a de sábado. Tem histórias geniais. E o storytelling, ele é um conteúdo que a gente aborda lá no curso. E por que o storytelling é tão poderoso, né, pessoal? É porque a gente não esquece de uma boa história contada. A gente não perde da memória. Eu me recordo muito bem da história do Pedro, que foi para Caxias com 18 anos, morou numa pensão num tempo, botaram fogo na pensão e ele foi trabalhar em outro lugar e foi se refazendo e hoje ele tem um sucesso incrível. A gente que conhece o Pedro da turma de sábado, né? Temos as histórias também da turma de quinta, a história do Mauro, uma história que até não vou compartilhar aqui, mas uma história que demonstra que ele é um guerreiro assim, absoluto, de uma força sem igual. Quem fez parte da turma sabe da história. Então essa aula 11 de fato ela serve para a gente realmente criar essa
solidificação da turma, para que dali a gente siga em direção à aula 40, que é a última aula, para que não se desfaça. A gente cria realmente elos muito consistentes pela aula 11 e está tudo ligado a essa estratégia de comunicação que é o storytelling. E a gente se despir dos nossos medos, receios, angústias, erros, porque, para quem não conhece a aula 11, quem é você, o intuito principal dela é o seguinte: falar quem é você sem falar do que a gente faz, sem falar da área profissional. Falar quem a gente é de forma nua e crua, sem lembrar que eu sou o Matheus e eu faço isso. Não é o que eu faço que importa para a aula 11. É quem eu realmente sou, como eu me construí. E aí a gente vai vindo nas histórias. Por isso que é tão enriquecedor, por isso que a gente aprende tanto. Porque cada um de nós tem uma história para chegar até aqui. Quem está nos assistindo tem uma grande história também, que indo lá para a Vox a gente vai poder ter acesso, né, galera? Então isso é também importante. Já inicia a fazer um comentário? Fica à vontade. Eu pensava no que nós comentávamos ontem sobre, e a partir especialmente da aula 11, a Vox se tornar um espaço seguro de fala para a gente também. A partir desse momento a gente entende que pode falhar, que conhece as fragilidades do outro. Então, penso que o grande diferencial da Vox é esse, é se tornar também um espaço seguro para que a gente possa se expor e não ter medo de falhar. Legal, verdade, é isso mesmo. Beleza, vamos então entregar um pouquinho de conteúdo aqui. A gente falou no podcast anterior sobre os pilares do bom comunicador. Vou relembrar um pouquinho aqui, de forma rápida, que são os 4 principais, né? Naturalidade, a gente ser a gente mesmo sempre em todos os espaços, cuidando com a responsabilidade da nossa imagem pessoal. O outro detalhe, que é gestos e expressões. Até o Arthur estava comentando isso antes de a gente iniciar a gravação, quanto os atores são habilidosos nisso, quanto eles devem treinar para ter distintas expressões em cada momento que eles precisam usar um tipo de expressão. E a gente precisa fazer isso também quando se comunica. Expressões e gestos são importantes também. Contato visual foi algo que a gente abordou bastante. E a questão da voz, galera. Eu quero trazer a voz aqui para o nosso bate-papo. Uma das perguntas que eu faço em mentoria lá na escola é se vocês escutam o próprio áudio do WhatsApp quando mandam o áudio. Eu pergunto isso lá no início. Por que eu pergunto isso, galera? Porque a nossa voz está ligada à nossa imagem. A gente tem a ideia que a nossa imagem é só o que as pessoas enxergam. Na verdade, a nossa voz também faz parte da nossa imagem. As pessoas que vão nos ver aqui no podcast, se der no mute ali e eles não nos ouvirem, não vai ter significado nenhum assistir sem o áudio, sem escutarem a nossa voz. Então faz parte da nossa imagem. A gente tem que criar um mecanismo de aceitação de como é a sonoridade da nossa voz, seja ela qual for ou como for. E eu sempre pergunto, galera, vocês escutam o áudio de WhatsApp de vocês? Tem muita gente que diz assim, acho horrível a minha voz, não escuto nunca. E aí eu já tenho algo para eu trabalhar com esta pessoa. Vocês, galera, pergunto a vocês, vocês modificaram isso depois da Vox? Vocês não tinham isso antes? Como é que vocês lidam com a questão da voz especificamente? Eu, particularmente, eu estava comentando até antes da gente iniciar aqui, eu também tinha esse bloqueio, não gostava muito de ouvir minha própria voz também, até em imagens, ficava, mas é assim mesmo que eu falo? Achei que era diferente. Mas com o tempo eu fui me acostumando muito, claro, por causa da Vox, das aulas, e por praticar mais, então, hoje em dia já se tornou mais natural, em questão de áudios eu não ouço, então, eu mando e já sei como é que é, vai assim mesmo. Mas realmente hoje eu tenho muito mais facilidade em me ouvir e ver os meus vídeos e me aceitar melhor já nessa questão da voz, saber que é assim, que a modulação é essa, e até talvez brincar um pouco agora e trabalhar um pouco essa questão da modulação, né? Então, às vezes fazer uma voz mais dramática, às vezes ir brincando, testando, né? Que tudo é teste e a gente vai se conhecendo. Show, já vou trazer à tona esse detalhe de conteúdo aí da modulação. Janine, você escuta a tua voz? Como é que é esse ponto? Modificou depois da Vox? Como é que é para ti? Eu escuto, mas muito para recapitular como eu coloquei as ideias mais nesse sentido, Matheus. O que eu cuido em especial nesse quesito da comunicação é o ritmo, porque eu costumo dar uma acelerada e uma atropelada, então eu tenho buscado falar mais pausadamente. Mas em relação à modulação, é uma constante, porque a gente se modela muito em ti também. Legal. Então isso faz parte. E a gente acaba reproduzindo muito do que presencia, vivencia contigo lá. Bacana, e aí levanta a minha responsabilidade, já que vocês modelam a mim. Essa informação é nova para mim, né? Não sabia da voz especificamente.
É normal modelarem o professor, completamente natural que isso ocorra. Por isso, a questão da criticidade da Vox na escolha do professor que vai à frente. A gente passa por um processo de preparação para estar junto com vocês e é constante essa preparação. A gente está sempre aprendendo, obviamente. A minha curva de aprendizado, eu sinto que ela ainda tem muito a crescer, mas de qualquer forma eu estou sempre ali, estudando, me moldando e aprendendo com vocês, que também é bem importante. Chay, te questiono esse detalhe da voz também. Foi assim para ti da mesma maneira? Não ouvia antes, ouve agora com tranquilidade? Eu ouvia menos, na verdade eu escutava o áudio do WhatsApp para ver o conteúdo, não a voz. Mas com as aulas, o que eu percebi, tem melhorias que eu acredito que eu consegui afinar, que é a questão da respiração, que eu tinha um problema, né, na respiração, de pausar muito para respirar durante as apresentações. A questão da velocidade, eu me policio bastante, porque tem alguns vídeos, quando as aulas são filmadas, que eu vejo que a minha velocidade também, eu tenho, calma, tu pode pausar. O teu pausar não é um branco, é normal. E uma coisa que eu comecei, que a gente fala que depois que a gente faz o curso da Vox, a gente começa a a gente não consegue assistir algo sem fazer análise, né, com as dicas que a gente recebeu. E como é chato tu escutar uma apresentação de uma voz, ela não tem variações, onde não se usa a modulação. E como tu consegue incorporar no teu dia a dia, na tua apresentação, vozes de ouro, e tu consegue mudar tu consegue fazer uma comunicação mais assertiva, quando tu consegue colocar esses instrumentos dentro da tua fala. Legal demais. Vou trazer então à tona, já que você falou da voz de ouro, vou convidar vocês a serem desafiados comigo aqui. Recentemente eu fiz com a turma de quarta, e aí a galera, mas tu é um ator? Não, nunca fiz teatro, não fiz nada, mas tô lá para fazer o exagero. Um dos detalhes que é importante lá na Vox, e vocês passam por isso, o ideal é a gente exagerar. Por que exagerar? Porque a gente chega num teto, eu diria. E aí a gente sabe calibrar o exagero de acordo com a situação que a gente está vivendo. Daqui um pouquinho eu preciso ir para uma reunião na minha empresa e ser mais taxativo. Mas se eu nunca sou taxativo, eu vou ser taxativo pela primeira vez, às vezes eu perco a mão. Às vezes eu sou mais enfático, às vezes eu uso palavras erradas e eu acabo gerando um problema dentro da minha equipe. Então lá na Vox é legal a gente fazer os exageros para a gente ir calibrando no dia a dia. A voz de ouro, que a Chay falou, é um conteúdo, são 4 tipos de voz que a gente costuma utilizar. A voz de ouro é aquela voz vibrante, energizada, aquela voz que quer convencer pela energia. Então a voz de ouro a gente usa em alguns momentos da nossa vida. Eu sempre dou de exemplo a oração dos jogadores de futebol, agora é época de Copa do Mundo, né? Então os jogadores vão pro vestiário lá para fazer a oração, aí se agarram as mãos e começam: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. E dão aquela vibração enorme na hora da oração. Aquilo é a voz de ouro, para a galera que vai escutar a gente aqui entender o que é. Tem a voz de prata, que é a voz professoral, a voz do Mário Sérgio Cortella, que é aquela voz mais pacífica, eu diria, mais tranquila, que entrega um ritmo suave. Tem a voz do drama, que é a voz de bronze. A voz do drama é difícil fazer, galera, porque assim, eu sempre dou o exemplo na aula. A Carminha da Avenida Brasil é a voz do drama. Daqui um pouquinho ela dá um grito, daqui um pouquinho ela baixa o tom de voz, daqui um pouquinho ela se escabela, daqui um pouquinho ela está sorrindo. A gente tem que encontrar maneiras de usar essa voz. E a voz de veludo, que é aquela voz do padre, né? Aquela voz bem suave, tranquila. Tem espaço que a gente tem que usar essas vozes, mas assim, a de ouro é a que a gente mais usa. A de prata é legal para o professor e a do drama, eu diria que em casa às vezes é importante. Em casa às vezes tem que dar uma conversa mais séria ou tem que persuadir, a gente usa uma voz do drama. Então, modulação de voz é isso, galera. A gente usar a nossa voz de forma distinta. Não usar sempre o mesmo ritmo, sempre o mesmo tom, sempre a mesma velocidade. São os 3 elementos que a gente oscila. Ritmo, que é a velocidade. O tom, que tem a ver com como as pessoas escutam. Às vezes é um tom mais agudo, às vezes um tom mais grave. E também tem o volume. Tem gente que grita bastante, tem gente que fala bem para dentro, fica bem baixinha a voz. E aí a gente precisa oscilar esses elementos para dar o tempero na fala. Então isso é modulação de voz, é super importante. A apresentação sem modulação de voz, assim,
fácil para a pessoa dormir rapidinho ali enquanto eu estou me apresentando. E aí a galera não modula a voz e está todo mundo sem prestar atenção. Onde é que eu estou errando? Mas a pessoa não percebe que é a voz dela. Como ela está modulando, aliás, como ela não está modulando a voz, ok? Legal demais. Galera, vamos para as próximas perguntas. A gente vai ter mais 2 perguntas e aí a gente vai fazer um bate-papo bem aberto aqui. Tem perguntas que o pessoal trouxe lá na minha página. Se vocês tiverem perguntas também, fiquem bem à vontade. A próxima é: Arthur, eu quero que você faça um comparativo do Arthur antes da Vox2U e o Arthur depois da Vox2U. Me fala um pouquinho aí. Perfeito, Matheus. O Arthur antes da Vox2U, como eu já tinha falado antes, era conversador, se comunicava bem, porém tinha uma dificuldade para organizar as ideias, algo que eu senti muito antes do curso e hoje. Então eu tinha muita dificuldade para organizar as ideias, para me fazer entender, para falar, para expressar aquilo que eu estava sentindo dentro de mim, o que eu queria realmente passar, a mensagem que eu queria passar. E hoje o Arthur, depois da Vox, quase se formando aí, é um Arthur com as ideias muito mais organizadas. Eu já consigo, sem pausas, até para gravar vídeos nas aulas que a gente tem gravação. Então é algo que fica mais fluido, a gente já consegue organizar, falar tudo o que quer, início, meio, fim, concluir. Então é o que eu sinto bastante, claro, e além de toda a evolução, né, pessoal, profissional, mas isso, a organização de ideias é um dos pontos que eu vinha refletindo e que eu noto que o que mais mudou do Arthur lá do início, do começo, e o Arthur de hoje aí na reta final. Boa, Arthur, legal. Janine, me diz então, compara a Janine antes Vox2U e a Janine agora, pós Vox2U. Nossa, eu fiquei pensando também, né, Arthur? E por mais que, como disse, goste da comunicação, hoje eu consigo me perceber incrementando muitos elementos do curso da oratória no meu discurso. E isso é muito gratificante, porque tu falava, né, Chay, sobre a gente se olhar com um olhar crítico também e ter essa percepção. Então eu comunicava simplesmente, naturalmente, e hoje eu busco mais esse planejamento, a estruturação das ideias e percebo que eu tô conseguindo evoluir com o auxílio do Matheus. Então a gente já começa a incrementar na oratória os elementos adicionais da movimentação de palco, o uso de gestos e expressões, e a gente percebe no colega, na gente mesmo, o quanto isso faz a diferença. Porque eu pensava enquanto tu falava sobre a modulação especificamente, Matheus, às vezes a pessoa tem um conteúdo extremamente interessante para entregar, tecnicamente falando, sabe muito, mas não consegue engajar o outro, não consegue prender o público e coloca tudo a perder. Então, eu percebo que há uma evolução bem grande nesse sentido, de colocar em prática elementos que nós aprendemos no decorrer do curso. Muito bom. Chay, conta pra gente aí, a Chay antes Vox, Chay depois Vox2U. Na verdade, eu acredito que eu tinha boas ideias, mas eu não sabia expressá-las. E com a Vox e todos os elementos que foram agregados e as dinâmicas, eu lembro da primeira aula, porque eu iniciei na aula 3, depois acabei recuperando, mas a primeira aula que era contato visual. Depois da primeira aula, eu nunca mais desviei o olhar quando eu fui falar com uma pessoa, principalmente alguém de trabalho. Então, eu acho que essa segurança, esse autoconhecimento que eu não sabia que eu tinha e que eu descobri com as dinâmicas, com as aulas, eu acho que a Chayane de antes tinha ideias compiladas, mas não sabia se expressar. E hoje eu me sinto muito mais segura, eu acho que eu tenho autoconhecimento, eu não tenho medo de errar, eu tenho liberdade de falar. Acredito que tudo foi muito enriquecedor, as peças foram se juntando, que estavam espalhadas, né? Então, a cada aula, ainda faltam umas 5 aulas pra gente concluir, eu acredito, né, Arthur? Umas 4 ou 3, E tenho certeza que ainda vão ter mais novidades pra gente poder incrementar, né, pra nós sairmos. Eu vejo uma evolução enorme na comunicação, na minha oratória. Acredito que eu tenho ainda a melhorar, mas eu acho que o que se conquistou já é extremamente significativo. Demais. Inclusive, eu já estava esquecendo aqui dos nossos materiais aqui. Agora sim a gente vai viver a dinâmica. Eu já trouxe a pergunta, mas não me esqueci, me lembrei agora. Ela faz parte. Estou no script aqui. Vamos lá. Vamos viver experiências da aula para compartilhar com quem está nos assistindo. Como vocês enalteceram a aula 16, a gente vai usar uma dinâmica da aula 16 que se chama Histórias em uma Palavra. Bem simples.
A gente vai levantar um contexto, um tema, e cada um contribui com apenas uma palavra. E vamos fazer o ciclo ali. Matheus, Arthur, Janine e Chay. Matheus, Arthur, Janine e Chay. E assim vai indo. Vamos elevar o nosso nível de atenção aqui para a gente fazer o fluxo e rápido da história e vamos ver que história que vem. Porque eu não sei o que o Arthur vai dizer, nem a Janine, nem a Chay. Vou pedir para o Matheus me ajudar. Matheusão, meu xará, levanta um tema e um contexto de história para a gente fazer a dinâmica aqui. Qualquer coisa, pode ser festa, balada, pode ser uma venda, enfim, o que tu achar que deve. Manda aí. Natureza, muito bem. Natureza é o contexto, galera, então não vamos fugir dele. Então vou começar. Hoje Eu, Fui Ver. o por, do Sol. na casa, do João. e tive, Fantástico. mundo perfeito, e Radiante. assim, consegui, me Apreciar. então, vi, uma Árvore. caindo, sobre, a Ponte. que derrubou, o Morro. não conseguimos segurar. Para onde vai essa história? Não deu para segurar o riso aqui. Depois do morro. Dessa forma, não é duas palavras, ele não pode duas. Não pode duas. Morro, então, segui, pela Estrada. do, caminho, de Mar. morto. Mar morto. vivo, então Senti. Vivo então, sentir uma, experiência, incrível Ao. sentir o, cheiro Das. Ai, tu usou o das, o plural. Se tu dissesse da, eu dizia natureza. Pra fechar a história. Tu usou o plural, agora não dá, não cabe natureza. Das rosas, rosas. Obrigado, Arthur. Das rosas. Das rosas. que, eram Plantadas. Dentro do, terreno Visivelmente. rochoso. seguindo, pela Trilha. Avistei gavião Mergulhando. no rio, e Morto. de fome, finalmente Cheguei. na beira, do Rio. para ver, uma Cachoeira. frondosa. jorrando, despencando, maçãs Boa. Foi despencando uma cesta. O contexto tá aí. E Assim, segui, comendo maçãs. na cachoeira. Aí, galera, pronto. Vencemos o desafio Histórias em uma Palavra, ok? Façam em casa com as crianças essa brincadeira que é divertida, levanta a nossa criatividade, a gente conseguiu dar um flow rapidinho aqui dela, beleza? Então, a dinâmica que rola lá, além dessa dinâmica da aula 16, depois dessa tem a narração de um jogo de futebol, mas essa nós vamos pular, essa é complexa pra gente fazer aqui, narração um por um, a gente vai até o final e narra um jogo, depois tem a sonoridade, lembram da sonoplastia? Um conta história, o outro faz o sonoplasta ali, com a voz, com a boca, com batida, o que quer que seja, ok? E agora vamos para uma dinâmica da aula 24. A aula 24 é Psicologia Positiva. Eu sei que a Janine ainda não viveu essa aula, e assim, Janine, no próximo módulo, que é o módulo 3, o desafio vai aumentando, ok? Porque aí a gente estabelece uma estrutura para o discurso quando o aluno vai no palco. Aqui nós temos o nosso material, tá? Como funciona essa dinâmica? São
aqui as fichas positivas. Cada fichinha tem uma palavra de entusiasmo, uma palavra positiva, e a estrutura é a seguinte: a gente começa o discurso com uma pergunta reflexiva, a gente conta uma história relacionada à palavra, a gente termina com uma lição envolvida da história, que é uma história da vida da gente, ok? Claro que eu vou fazer o primeiro para dar tempo para vocês pensarem, ok? Porque é tudo de improviso e vocês não sabem qual é a palavra que vai cair, ok? Então vou distribuir aqui aleatoriamente. A da Chay, a do Arthur e a da Janine. E a minha, tá? Já vão aí vendo o que caiu para vocês. Vamos lá, vamos ver o que vai cair para mim aqui. Então, para mim aqui caiu a palavra paciência, um encartezinho pequenininho, a câmera possivelmente não consegue pegar. Paciência foi a palavra que caiu para mim. Então, vou iniciar meu discurso aqui envolvendo paciência. Vocês acreditam que exista uma forma da gente medir o nosso nível de paciência nas situações do dia a dia? Paciência, para mim, é algo que é muito forte, eu diria. Tem muita gente que me conhece na intimidade e sabe que o meu nível de paciência é tipo Buda. Mas eu sinto que isso é um problema para mim. Porque quando eu venço o nível Buda, eu viro um monstrinho, eu diria. Eu passo do 8 ao 80, perdendo a paciência de forma muito rápida. Mas eu tenho ali uma margem de paciência bastante elevada. Essa margem de paciência que eu sinto ter, ela me permite estar tranquilo diante da maioria das circunstâncias. Se algo que possivelmente me estressaria, não me estressa, justamente pelo meu nível de paciência. E a lição que eu gostaria de trazer relacionado a isso é que isso nos permite, nos ajuda a ter uma capacidade emocional bastante elevada, uma inteligência para lidar com as situações de estresse, vertente da paciência. Então, se porventura vocês não têm uma margem de paciência, possivelmente vocês se estressam mais, consequentemente, vocês acabam sofrendo. Por quê? Poxa, o estresse que a gente proporciona para a gente mesmo, ele é como um veneno que a gente ouve as pessoas falarem, né? É um veneno que a gente produz para a gente mesmo tomar. Então, paciência é muito importante, tenhamos calma diante das circunstâncias e as coisas vão melhorar. Fiquem tranquilos, paciência é muito importante. Pronto, fechei meu discurso aqui sobre paciência de improviso. Falei sobre algo real, eu tenho um nível de paciência bem elevado mesmo. Isso me ajuda em sala de aula também, de ter paciência com os alunos, de, cara, ele errou, ele segue falando né, faz parte, fica tranquilo que logo, logo ele vai melhorando, eu vou sinalizando e ele vai perceber. Paciência é importante, ok? Então a ideia da dinâmica é essa. Arthur, agora é com você. Então, vamos lá viver esse desafio ao vivo aqui, né? Que não tem como pesquisar nem nada. O meu encarte deu dedicação. E eu queria perguntar para vocês o quanto vocês acham que a gente tem que se dedicar às coisas, às tarefas do dia a dia. Então, é algo que a gente hoje, né, o mundo digital, então a gente está sempre conectado, vivendo várias coisas, conhecendo sempre coisas novas, conteúdos, conhecimentos, produtos, serviços. E a gente divide muito do nosso tempo, da nossa dedicação para cada coisa que a gente executa no dia a dia. Então, hoje eu tento trazer, até para a minha vida pessoal, tentar medir quanto de dedicação eu vou empenhar para algumas tarefas e realmente escolher o que é prioridade para mim dar dedicação àquilo. Então, hoje, os pilares assim, que eu venho me dedicando é a família, a saúde também, que é algo muito importante. Então, saúde, família. Em terceiro lugar, o trabalho, que é algo que eu acredito que seja o fruto aqui, uma das coisas que a gente mais constrói durante a vida, né? Então, é essa dedicação que eu tento dividir um pouco para a família, um pouco para a saúde, um pouco para o trabalho, e a gente vai construindo, é muito legal desenvolvendo isso ao longo do tempo para nos conhecer e para saber no que realmente merece a nossa dedicação. Então, é essa a mensagem que eu deixo aqui para vocês hoje. Bacana. Ah, legal, de improviso. Mandou bem no improviso. Janine, agora é você. A palavra que me foi sorteada foi fé. E a minha pergunta é, se você já foi testado na sua fé? Eu já fui. E no ano de 2019, eu descobri um câncer, sarcoma sinovial monofásico, incomum,
desconhecido um tanto da área da medicina, é um tumor de partes moles no braço. E em nenhum momento eu me perguntei por que comigo, não vai dar certo. Quando a gente se depara com uma doença assim, que ainda assusta, apesar dos avanços da ciência, o câncer é o câncer, né? A gente fala com as pessoas, a gente já nota a mudança no semblante do outro e parece que a tua morte está decretada. E muito em particular porque eu perdi minha mãe aos 11 anos em função do câncer, meu avô em função do câncer. Então, quando eu tive o diagnóstico, minha família pensou, a Jani vai morrer, né? E eu consegui lidar muito bem, acredito, porque eu cultivei ainda mais a minha fé. Superamos, digo superamos, porque fomos nós, eu, junto da minha família. Novamente, esse ano, houve uma recidiva, o tumor voltou, e eu perguntei para Deus o que Ele ainda queria de mim. E a Vox tem me ajudado nisso, a enxergar, a ampliar os meus horizontes e a seguir num caminho que, eu digo muito, eu ainda não sei exatamente aonde é, mas eu sinto que eu estou no caminho certo, porque eu estou evoluindo no autoconhecimento que eu bato tanto. Em meio a isso surgiram outras áreas de interesse. E isso tudo só foi possível porque mesmo diante de um diagnóstico que remete à morte, a minha vida seguiu pulsando. E mesmo diante da doença, eu me senti mais viva ainda. Então, fui testada na minha fé, somos testados diariamente na nossa fé. E fica o convite para que cada um busque a sua fonte, busque alimentar a sua alma naquilo que crê, seja num ser superior, porque realmente a fé move montanhas. Demais. Te dá um suspiro nessa hora, né? Pra absorver, legal demais. Assim, você viu que foi aleatório, eu não escolhi a palavra para entregar para você. Nada é ocasional, né? É ocasional. Isso também é um pouco da mágica da aula. É ocasional. E aí caiu para você a palavra fé. Legal demais. Então, Chay, agora. A régua, né? A régua tá alta. Vamos lá, então. A palavra que eu recebi foi gratidão. E eu pergunto para vocês, você já agradeceu hoje? Num mundo tão corrido, tão dinâmico, numa velocidade de informação tão alta, as pessoas não param para agradecer. As pessoas não param diante da correria do dia a dia. E no final do dia, às vezes, nos resta murmurar ainda. Eu não tinha parado para pensar muito sobre isso, e diante da correria do meu dia a dia, envolvimento com o trabalho, com as atividades que a gente tem, teve um dia que eu percebi que eu tinha me mudado de apartamento e eu percebi, nossa, eu tenho uma vista tão linda e eu não ia na sacada. Eu morava quase 6 meses e eu não parava, eu tinha sentado um dia na sacada. E daí eu comecei a perceber o quão importante é a gente agradecer pelas coisas simples, de dar valor a olhar as estrelas, que eu acho que hoje poucas pessoas fazem isso. De aproveitar a vida, de apreciar a natureza, de agradecer por ter saúde, de agradecer por ter um emprego, de agradecer por ter oportunidades. E a mensagem que eu gostaria de deixar para as pessoas é que a gente conseguisse dar uma paradinha nesse mundo tão veloz e começasse a agradecer por tudo, pelas coisas simples, o quanto é enriquecedor isso e quanto é gratificante para nós na nossa vida, no nosso dia a dia. Muito obrigada. Massa demais. Manteve a régua lá no alto. Show de bola. Excelente. Vivemos a experiência da dinâmica aqui. Foi demais, galera. Vocês saíram super bem. Já está aprovado aí nessa aula já, Janine. Essa aula você vai viver ainda, que é a aula 24. Tá chegando lá. Bacana. Obrigado por compartilhar um pouco de você aqui para o público. Espero eu que esse podcast vá aí, tome conta do Brasil e que as pessoas se sensibilizem e tenham a sua fé preenchida na medida das suas ideias. Torço por isso, de coração. Que as pessoas sejam incentivadas, que alguém que vai ver esse podcast, que está passando por uma situação semelhante à tua, perceba o teu brilho, a tua força, a tua garra. E é por isso que eu te escolhi para vir para cá. Demais, demais. Muito bem, galera. Tem mais uma pergunta aqui
para a gente fechar as perguntas e depois a gente bater um papo à vontade aqui, levantar temas e trocar ideias e responder as perguntas que vieram lá no Instagram para a gente. A pergunta é: qual a principal lição, pessoal ou profissional, que vocês gostariam de ensinar para as pessoas hoje para incentivar elas a investir um tempo e dinheiro em comunicação lá com a Vox to You? Pensem no que vocês aprenderam nessa jornada até então, que é uma lição bacana, que ao compartilhar incentive as pessoas a também irem para lá conosco, viver o que vocês vivem. Bom, vou começar aqui então, também um pouco de improviso, estou tentando buscar na memória o porquê de investir um tempo na parte pessoal, profissional. A gente já falou muito sobre isso aqui, acredito, cada um contribui um pouco. Na parte pessoal, sim, a gente consegue se comunicar melhor, a gente consegue se fazer entender. Uma coisa muito interessante também que eu desenvolvi e tu nos ajudou, me ajudou muito, foi essa questão da liderança também. Acho que todo mundo que participa da Vox, que vai para as aulas, se torna um pouco mais líder e toma as atitudes nos momentos que precisam ser tomados. Então, uma coisa que eu gosto muito que tu fala, que o Matheus fala nas aulas é não se atentem a ir ao palco, né? Que todo mundo vai ter que ir lá. Então, vai de uma vez e a gente começa a tomar essa atitude de não, eu vou ser o primeiro. E às vezes na aula vira até uma disputa, que um quer ir e o outro. E é muito legal, porque no início, sempre até na primeira aula, quando a gente chega, a gente já tem aquele bloqueio de não, vou deixar por último, vou deixar os outros irem. E depois não, a coisa vai mudando, tu vai tomando iniciativa, tu vai se tornando um líder. Então, acho que isso é muito interessante. E aí tu se torna um líder na família, um líder nos amigos, um líder e uma liderança boa, genuína mesmo, verdadeira ali, que tu quer o bem de todos, então tu toma algumas iniciativas. Na parte profissional, foi muito importante também, está sendo, as oportunidades que apareceram, tudo que a gente está vivendo hoje aqui, esse podcast também está sendo uma premiação, né, da gente se desafiar, da gente testar um pouco mais o que a gente vem aprendendo. E novas portas se abrem, a gente se torna mais confiante, a gente sabe que a gente consegue entregar, porque todo mundo é capaz, só que a gente tem aquele medo. Então, fazendo as aulas, fazendo o curso, a gente vai se desenvolvendo e vai sentindo essa confiança naturalmente, até que chega um momento que, não, eu vou porque eu posso e eu consigo. Então, isso foi, sim, o que mais me agregou nessa caminhada, tanto pessoal quanto profissional e em vários outros sentidos. Show, excelente. Janine, conta para nós então, uma lição para incentivar a galera. Pessoalmente, eu desde sempre acreditei no poder da comunicação, reitero, não canso de dizer isso, e acredito que já reflete na minha família, no meu ambiente de trabalho, porque a gente entende que uma boa comunicação, ela é capaz de tudo. Então a gente consegue dizer tudo o que a gente precisa dizer, a gente consegue comunicar as nossas necessidades, a gente consegue colocar em palavras aquilo que mexe com a gente, que desacomoda, e a gente tem um alcance muito positivo disso. Então, às vezes, falar com o superior é um pouco difícil, e tu te coloca de maneira melhor, consegue ser assertivo em casa, com os filhos, tanto que uma das abordagens é a comunicação não violenta, né? Que tem como premissa comunicar, deixar claras as suas necessidades. Então, acredito que contribuiu mais também, tem contribuído constantemente para isso. E profissionalmente eu já tive uma experiência, depois de ter iniciado o curso, de ir no município falar sobre o programa e apresentar o centro onde eu trabalho. E eu me senti muito à vontade. Então, mais uma prova do quanto somou, do quanto agregou. Usei elementos de contato visual, de questionar o público, de provocar uma conexão e, consequentemente, entregar o conteúdo que eu desejava com qualidade, com clareza. Tive feedback positivo em relação a isso e atribuo certamente a Vox e ao Matheus. Legal. Muito bem. Chay, é com você então. Mesma pergunta. Qual a lição? Na verdade, foram várias, né? Eu acredito que a principal foi o autoconhecimento. E também de entender, eu consigo ser aquilo que eu quiser ser. Outro dia eu estava conversando com uma amiga e ela me disse assim, ela queria fazer um curso de corretora, mas ela achava que ela não tinha perfil. E tu consegue ser tudo que tu quiser ser. Desde o dia que tu conseguir, tu te permitir modular e te transformar. Inclusive eu indiquei a Vox como uma ferramenta.
E eu acredito que essa questão desse sucesso e de tu conseguir, tu te descobrir, de saber qualidades e habilidades que tu nem tinha, né? Mas que na verdade elas só precisavam ser moldadas e melhoradas. Então essa foi a principal lição, autoconhecimento. Muito bom, excelente, cara. Ok, fechamos com 5 perguntas. Eu sempre decreto o script aqui para até a gente poder interagir e falar um pouco sobre nossos projetos pessoais. E em especial, Janine, se você quiser, nesse momento, trazer a luz aqui para o projeto relacionado ao autismo, eu sinto que é uma oportunidade muito legal de compartilhar a ideia do projeto, como ele se dá, qual o objetivo específico que ele tem, para contribuir com as pessoas que vão nos ouvir especificamente sobre esse ponto, que eu creio que é sensível e importante as pessoas saberem sobre. Então, gostaria de, nesse momento, você falasse um pouquinho sobre o projeto relacionado ao autismo lá em São Cepé. Que bom, muito obrigada pelo espaço e a gente poder enaltecer esse trabalho que é feito lá no município, não é? São Cepé, desde 2017, conta com o Centro Municipal de Atendimento ao Autista, Daniela Neves Rigg. É um centro que ele passou a existir em decorrência da união de famílias que, carecendo de atendimentos para os seus filhos, que estavam no espectro, correram atrás. A gente em São Cepé, na época, só tínhamos a APAI, e a APAI não dava conta de atender a todo esse público. E o autismo é um transtorno extremamente complexo que a cura, não há cura para o transtorno, mas há uma possibilidade muito grande de evolução dentro do espectro, de variação de níveis, desde que os sujeitos tenham o atendimento necessário e mais tenra idade, maior a possibilidade de evolução. Então, em 2017 foi inaugurado esse centro, em parceria entre a Associação das Famílias, que se criou junto à Prefeitura Municipal, à Administração Municipal. Então, as prefeituras, as secretarias de Saúde, Educação e Assistência cederam profissionais, o município cedeu uma casa que havia disponível e nós iniciamos esse projeto. E tão grandioso é o trabalho que é feito lá hoje com profissionais que eu admiro demais, meus colegas. E a gente tem das mais diversas áreas, terapia ocupacional, educação especial, fonoaudiologia e tantas outras. É uma equipe multi. Nós, em 2019, fomos habilitados enquanto Centro Regional de Referência em Atendimento ao Transtorno do Espectro Autista. Então, pelo governo, Programa do Governo do Estado, TEACOLE, que nos deu essa incumbência de trabalhar matriciando outros 21 municípios além de São Cepé. Então, tem nos colocado em contato com esses outros municípios, tem levado o nosso trabalho adiante, e aí eu acredito que o principal de tudo, inspirado outras cidades, outros locais, a tomarem iniciativas, terem iniciativas como essas. E a gente planta a sementinha justamente lá naquele que foi o nosso pontapé inicial, que foi a partir das famílias. Porque por mais que os profissionais se qualifiquem, se capacitem, ninguém tem tanto conhecimento sobre a sua criança do que o próprio familiar. Então, é a partir da união dessas pessoas, dessas forças, que as coisas passam a acontecer. É um privilégio bem grande poder falar sobre o centro aqui. Muito obrigada. Legal, o espaço está aqui para isso e que outras cidades sejam incentivadas também a jogar um pouco de luz para esse processo que é tão importante. Você já vê resultados certamente, e aí vou te fazer a pergunta, qual o principal resultado que você percebeu à medida que o projeto foi evoluindo, Janine? Eu acredito que a gente conscientizar a sociedade, a população sobre o transtorno, né? Porque as pessoas às vezes dizem, nossa, mas como tem autista? Como está surgindo autista? Na verdade, o autismo sempre existiu, né, gente? Acontece que o conhecimento sendo disseminado, a detecção se dá de maneira mais precoce, as pessoas passam a conhecer quais os sintomas, encaminham mais cedo as crianças, possibilitando maior qualidade de vida. Então, é justamente sobre isso. É a gente identificar o que cada sujeito precisa, quais as habilidades, tem maior comprometimento. A gente sabe que reciprocidade social é acometida, a questão da linguagem, em muitos casos há atraso da linguagem. É uma gama muito grande e complexa de sintomas. Mas acredito que se cada município, se cada cidade puder ter um local de referência,
ou no mínimo pessoas engajadas em conhecer e saber um pouquinho mais, a gente já tem um bom caminho andado. Porque o julgamento, o preconceito é das piores barreiras, né? A barreira atitudinal, ela é a mais difícil de ser transposta. Então, lidar com o julgamento alheio, lidar com o olhar do outro é muito difícil. Aquela criança que às vezes passa por mal educada, por sem limites, né? E os pais fazendo a tentativa de levar numa pracinha, de levar ao supermercado, acabam muitas vezes desencorajados em fazê-lo em função do olhar julgador do outro. E então fica o pedido aqui também para que a gente olhe com mais empatia para o outro, porque a gente nunca sabe pelo que ele está passando. Né? Bacana, excelente dica, muito bom, que legal que já estamos tendo grandes resultados no projeto. Chay, quero que você fale um pouquinho sobre a sua rotina em particular lá do trabalho. Hoje você está numa condição de liderança, o que vem te desafiando ainda? Conta um pouquinho para quem vai te conhecer a partir do podcast, como é que é a tua rotina? Atualmente, então, eu atuo na área de gerência de compras numa instituição hospitalar. Acredito que a liderança ainda é bastante desafiador para mim. Creio que a Vox, além dos módulos de oratória, inclui algumas aulas de liderança, que eu acho que isso complementa muito bem e consegue nos aprimorar. Creio que essa também é a dificuldade que eu tinha de relacionamento interpessoal. Isso também eu consegui ter uma evolução com as aulas. E tem sido desafiador. Eu não vou negar que eu tive vontade já de desistir em alguns momentos, né? Porque o novo assusta. E acredito que o curso veio para ser veio uma ferramenta adicional para me dar um gás para poder assumir esse desafio. E creio que hoje eu estou bem melhor adaptada. Se passaram 6 meses praticamente, que eu nem vi passar. Mas a Vox foi um aliado, foi um dos aliados que eu busquei para poder ter sucesso nessa jornada. Demais, demais. Muito legal. Arthur, conta um pouquinho como é que está a tua jornada profissional nesse momento. Fala um pouquinho aí do teu momento. Vende o teu peixe, aproveita o momento aí. Legal, legal. Hoje eu venho de uma transição de carreira. Eu trabalhava com contabilidade. Hoje eu trabalho como gestor de tráfego e também responsável na parte comercial da empresa Marketing Underground, uma empresa sediada em Porto Alegre, por uma empresa pequena, mas pujante, que vem crescendo bastante hoje no cenário de marketing, assessoria. A gente é focado no ramo imobiliário, então a gente trabalha gerando leads, gerando clientes, gerando venda, fazendo estratégias de lançamento, tudo para o cliente da imobiliária. E a gente vem crescendo bastante, entregando bastante resultado e um trabalho bem legal desenvolvido por toda a equipe lá. E ao mesmo tempo também eu tenho uma veia pujante aí que eu gosto que nem dos meus amigos do BRIC, né? da venda e também já linko também bastante com a empresa, que hoje eu também faço essa parte de vendas, qualificação de clientes. E eu também atuo hoje, trabalho um pouco no ramo de eletrônicos, mais precisamente de iPhones, produtos Apple. E eu venho desenvolvendo esse trabalho, começando agora, é bem nascente mesmo, um projeto pessoal, mas que me dá uma satisfação, que eu acho legal. E tô nessa caminhada muito amparado pela Vox também, pelo que eu aprendi lá. Ontem produzi o meu primeiro conteúdo, então foi um desafio e tô nessa jornada aí, mas vai ser bem interessante. Vocês vão me acompanhar, logo já vou estar postando conteúdo aí, então a gente vai estar bem legal e aceito dicas, aceito opiniões, feedbacks, vai ser muito interessante. Muito obrigado. Valeu, oportunidade de ouro, então fica a dica, galera, aí, ó. Logo em seguida vem vendas de iPhones e produtos Apple aí com um preço acessível aqui com o Arthurzão. Vem sim. Show de bola. Vamos buscar algumas perguntas que chegaram para mim. Eu abri a caixinha de perguntas lá no Instagram. A primeira pergunta que chegou para mim aqui, da Andréia, é a seguinte: como controlar a insegurança quando for falar em público, galera? Essa foi a primeira pergunta. Insegurança. Eu vou deixar a pergunta aqui. E aí, quem quiser ocupar o espaço de fala, fique bem à vontade. Como foi as experiências de vocês? Como foi lidar com a insegurança quando foram lá para a escola para falar em público? Acho que
Primeiro passo é, resumindo, é procurar a Vox e treinar bastante. É o melhor que tem, mas se for algo muito urgencial, semana que vem eu já preciso apresentar um trabalho, não foge muito disso. Procura conteúdo da Vox, entra no perfil e treina em casa, treina na frente do espelho, escreve roteiro. Eu acho algo bem legal a gente escrever um roteiro do que vai falar que as ideias já vão se organizando. Excelente. Bom, respondeu bem demais, né, Arthur? Completo, poupou meu trabalho aqui de responder. Eu acho que também, né, manter a calma, entender, né, que o palco, ele é desafiador, mas com as aulas da Vox, eu confesso que esse movimento se naturalizou conosco, né? A gente ir ao palco hoje é muito natural. E eu digo, organizar as ideias, isso é importante. Mas temos várias dinâmicas que é no pensa rápido. E eu sempre associo no meu dia a dia. Que as dinâmicas do pensa rápido, organiza uma ideia, o que tu vai falar. Isso a gente tem muito no dia a dia. E eu trago isso pra minha realidade, que às vezes a gente enfrenta situações que tu tem que apresentar de uma boa forma, com ideias organizadas e no agora, né? Se vira nos 30. Então, o momento que tu começa a naturalizar esse movimento, também perde um pouco do medo. Porque são situações, são embates que tu vai acabar enfrentando e tu tem que estar preparado. E a nossa tendência primeira é de querer fugir. Eu me lembro que nos primeiros desafios ali eu pensava, peguei uma palavra, nada a ver, onde é que eu vou encaixar isso? Dá pra pular? Posso escolher outra? Nunca pedi pra escolher, mas a vontade veio. Então, e penso dentro disso que nós falávamos também, que estar conectado com o tema, com aquilo que vai falar. Primeiro, buscar essa conexão. Estou à vontade para falar sobre isso, faz toda a diferença. Demais, muito conteúdo rico aí, galera. Próxima pergunta que chegou aqui. Como lidar com o branco na hora de uma apresentação? Eu, particularmente, não observei nenhum de vocês tendo branco em nenhuma das apresentações lá na Vox. Vou falar um pouco de estratégias técnicas, ok? Uma das formas de a gente lidar com branco é fazer a pergunta para o público. Pessoal, tá fazendo sentido isso que eu estou dizendo para vocês? Comentem um pouquinho para mim. E aí aproveitem aquele espaço ali para resgatar do branco o que precisa ser dito. Porque aí você dá o microfone para a plateia e interagir com você. Outra estratégia também cuida a expressão e aí pede, pessoal, vou só precisar ir no banheiro bem rapidinho, um pouquinho apertado. E aí eu vou no banheiro e logo já volto e retomo a minha fala aqui com vocês, ok? E aí vai no banheiro, lá no banheiro, meu Deus, se controla, ok? Qual é a ideia? Aí, achou a ideia, volta e toca a ficha a ideia, ok? O público vai entender, são necessidades fisiológicas. Normal, o público vai entender, poxa, realmente o palestrante precisou ir no banheiro, é normal, a gente sente isso. Pessoa que cuida da voz, toma bastante água, é normal ir no banheiro. Então aproveitem esse espaço para, se dá branco, fazer isso. Se não tem como fazer isso, aí tem que buscar outras estratégias, ok? Uma das estratégias é a respiração profunda, né? Fazer as pausas durante a apresentação. Vocês que são alunos da Vox, vocês sabem, a gente precisa pausar realmente. Então, respira fundo, se concentra, deixa o nervosismo esvaziar e aí busca a ideia, ok? Então, o branco ele está muito atrelado ao estado emocional, então a gente tem que ter esse controle também. E, obviamente, a gente precisa estar preparado também com o conteúdo que a gente vai levar. A gente já falou antes, né? Preparação é fundamental, fazer script bem, como o Arthur falou, é importante, mas encontrem estratégias. Vocês têm mais alguma estratégia para lidar com branco, além dessas que eu comentei? E no banheiro funciona, galera. Eu já usei. Pensem aí, é o momento de pensar. Eu imaginei uma situação, né? Daqui a pouco falta uma palavra específica e penso positivo também compartilhar com o público, né? Não estou achando o termo específico, né? Se vocês acharem um sinônimo, compartilhar, porque isso demonstra que somos humanos também e que Perfeito. tá tudo certo, tá tudo certo, exato. Eu acredito que conecte também o público. Chama a galera para participar junto. Isso é uma estratégia bacana. Legal demais. Vamos para outra pergunta, então. Veio aqui a pergunta da Suelen Paixão. A Suelen foi uma gestora no Itaú, quando eu atuei. Foi uma pessoa, assim, fantástica. Tem uma história muito legal da Suelen. Eu fui contratado no Itaú. Eu trabalhava numa empresa terceirizada do Itaú. E aí me destaquei nessa empresa. E aí passei pelo processo seletivo. Fiz entrevista com ela, fiz entrevista com outro gestor. E foi decidido que eu ia começar com o Itaú. Eu ia começar na segunda-feira
E era domingo, o dia anterior, e eu ia começar na segunda, e eu parei e pensei, onde é que eu vou, né? Eu vou começar amanhã, mas eu não sei onde eu vou começar a trabalhar. Eu não sabia, de fato. E aí, no domingo, bom, vou perguntar para a Suelen, né? Fui lá e mandei um WhatsApp para a Suelen. Suelen, começo amanhã. Para onde que eu vou? Onde é que eu começo? E aí a Suelen me mandou uma mensagem. Mateus, amanhã às 14 horas no escritório em Porto Alegre. Aí, ok, recebi aquela informação. E aí ela me disse, Mateus, desculpa, esqueci de ti. Foi a primeira lição que eu recebi com a verdade. Ela me falou a verdade, ela esqueceu. E a gente, tá tudo bem, fiquei super tranquilo. E aí comentei em casa, né? E aí o pessoal, mas tem que ir lá para Porto Alegre. Eu disse, é muito melhor que eu tenha que ir para Porto Alegre do que ela me diga, desistimos da tua contratação. É muito melhor assim, né? Então foi uma lição muito legal que a Sueli me deu ali, né? E ela me perguntou o seguinte, aqui, deixa eu abrir a pergunta dela. Como treinar oratória em casa? Fora do curso ou durante o curso? E aí é legal trazer para os alunos essa pergunta. Vocês costumam treinar alguma coisa do conteúdo da escola em casa ou vocês deixam as coisas fluírem ao natural? Sendo sincero, eu busco fora da escola para treinar a oratória e me envolver em desafios mesmo que eu tenho que me comunicar. Então, uma apresentação de trabalho da faculdade, que é o momento que eu estou vivendo hoje. Então, eu tento sempre buscar essa liderança, trazer para mim, não, deixa que eu faça, que eu vou lá, que é algo que eu desenvolvo muito fora da aula, fora da escola e aplico, na pergunta dela, durante o curso é onde eu aplico as técnicas que a gente vem desenvolvendo. Bacana. Uhum. O que eu tenho exercitado muito no dia a dia é em relação aos vícios de linguagem. Então, eu vou gravar áudio, eu tenho um hábito que é, antes de falar, eu digo, oi, fulana, eu tava pensando, e aí eu cancelo o áudio, pra que esse Não precisa esse sempre nos diz que é no dia a dia, né, Mateus? A gente não precisa esperar estar lá na aula e corrigir. Então, o mas ele persiste. Só que eu tô treinando, tô tentando. Desisto, gravo de novo. O eu já consegui extinguir um pouquinho, mas o que eu me sinto batendo mais e atenta é em relação aos vícios mesmo. Boa. Que a Janine falou agora me trouxe também, tu falou dos áudios, verdade. Agora eu lembrei que eu quando envio um áudio e se eu começo a gaguejar ou perder a linha do raciocínio, eu excluo, porque eu quero que o áudio fique fluido e certinho ali na organização de ideias. Então é também uma maneira da gente estar treinando aí, né? Nos áudios já tentar, quero passar a mensagem direta e reta sem interrupção. Eu luto também muito com o e a oratória eu acho que eu pratico muito no meu trabalho, né? Eu consigo aplicar as técnicas do contato visual, que isso é bem importante, que nem isso foi uma coisa que eu entendi já, que eu me conectei já na primeira aula. Olha o Nos dá um tempo para pensar, né? Ao vivo. E muitas outras ferramentas que foram e elementos que foram acrescentados na aula, eu trago para o meu dia a dia de trabalho. Para ter uma comunicação mais assertiva, para me mostrar mais confiante no assunto. Eu digo que a Vox, às vezes, até naquilo que tu não tem muita certeza, tu consegue desenvolver um bom trabalho, né? De postura, de segurança. E isso acho que gera bastante créditos na oratória do dia a dia, né? Nos embates que a gente tem no dia a dia. Perfeito. Então, fazendo uma conclusão aqui da ideia da Sueli, a gente pode treinar durante o curso ou só no curso também, né? Aproveitar as oportunidades, mas o treino é de extrema importância. Tá? Em casa é fundamental. A sugestão que a gente dá e que o pessoal costuma fazer é o espelho, como o Arthur sinalizou, vai para frente do espelho, analisa, porque eu falei isso anteriormente e repito, existe o orador real e o imaginário. Nem sempre os dois andam juntos. Às vezes a gente acha que se comunica bem e aí é o nosso orador imaginário. Mas a realidade, às vezes, não condiz com o que a gente está pensando. E o espelho nos dá essa informação, o vídeo nos dá essa informação. Muitas vezes a gente grava ali, caramba, ficou legal. Aí vai assistir, mas eu não paro quieto, mas a minha mão está toda hora se mexendo. E eu coço a perna e eu olho para lá e olho para cá e perco contato visual. Esse é o vídeo nos dá essa informação. E aí, na hora que a gente grava, a gente não percebe. Então, o treino é fundamental. Vamos para a próxima pergunta. Ficaram bem legais as perguntas que vieram aqui. Como melhorar a desenvoltura para gravar vídeos? Me perguntou a Renata, da Auxiliadora Predial. Então, como é que a gente pode melhorar a desenvoltura para gravar vídeos? Então, vamos lá.
Vou começar porque eu venho vivendo esse desafio agora. E gravar, é meio óbvio, mas a gente tem que gravar. E eu acho que no primeiro momento, gravar, a gente mesmo nos assistir, ir treinando, praticando, e enviando para pessoas conhecidas. Primeiro para o teu ciclo de amigos, para tua família. Olha esse vídeo, o que tu acha, o que tu identificou. Porque tudo é com base na repetição, né? Que a gente vai evoluindo. Então, quando a gente vai enviando para os amigos, para o nosso ciclo, a gente vai já se sentindo um pouco mais confortável até chegar o momento de, se é o caso dela que ela necessitar, de postar um conteúdo que várias pessoas vão ver, não só teus conhecidos, e aí tu já vai ficando mais à vontade. Então é o que eu venho fazendo e tá dando certo, que é legal, a gente vai se desenvolvendo. Exato. E essa desenvoltura também está linkado à estratégia também, de a gente ir para um vídeo e saber, poxa, esse vídeo, de que forma que eu quero atingir as pessoas com o vídeo que eu vou gravar? Eu vou gravar um vídeo de conteúdo, de valor, ou eu vou gravar um vídeo direcionado para vender um produto ou um serviço? Então a gente precisa estabelecer os critérios de acordo com o conteúdo que a gente vai entregar na internet, já que é vídeos à pergunta. Então, estratégia é fundamental para gravar. As meninas, vocês estão gravando vídeos, meninas? Eu até gravei em casa. Esses dias eu me olhei e digo, não, mais pro futuro. Mas, aliada à estratégia, eu penso que sempre naturalidade. A gente não pode fingir ser uma coisa que não é. Então, espontaneidade, naturalidade, com conteúdo claro, acho que fecha todas. Boa, com certeza. Vamos para a próxima pergunta aqui, galera. Quais os primeiros passos para começar a vender com regularidade? Me perguntou meu grande parceiro Vitor Miller. Vender com regularidade. Eu estava refletindo sobre essa pergunta e assim, o vender tem o comprar, nós somos compradores e vendedores. Eu estava pensando, como é que eu respondo essa pergunta? E eu parei para refletir sobre os momentos em que eu sou comprador. Eu costumo comprar o meu café ali no posto, logo à frente da Vox, e o que me chama a atenção ali quando eu vou comprar, e eu sempre vou, é o atendimento, sempre me atendem muito bem, e também o produto. Sempre é um produto de qualidade para consumir, é um produto alimentício. Então eu atribuo vender com regularidade, eu sempre vou lá. A gente conseguir combinar essa relação de bom atendimento com qualidade do produto. Como é que é essa questão para vocês? Vocês costumam ir especificamente num único lugar por causa do atendimento e do produto? Como é que vocês lidam com essa questão? Porque essa pergunta, na verdade, a gente responde pensando como comprador para ajudar quem vai vender o produto, né? Como é que é para vocês isso? Shy. E aí? Desafio, vamos lá, galera. Eu acredito que é um conjunto, claro, né? Que tu quer sempre ser bem atendido. Acho que posturas dizem muito. Conexões essa relação comprador-vendedor. Quando a gente fala também em compra, eu sempre lembro, ou venda, eu lembro muito uma coisa que eu percebo muito das pessoas saberem se comunicar com equilíbrio. Que a gente teve aula de exageros, né? Aquilo que é exagerado, às vezes tu tem até interesse num produto, mas quando vem o exagero, aquilo não se foge da naturalidade. E outra situação que eu também acho que que o comprador, quem compra, avalia bastante, é a questão do bom atendimento e das pessoas entenderem o time, né? Terem um feeling para isso. Tipo, às vezes tem que ser mais sucinto em algumas situações. Tu não precisa entregar um texto tão grande com conteúdo desnecessário. Às vezes tu consegue entregar conteúdos de forma sucinta. Isso é um dos itens que eu costumo avaliar. Legal. E a gente já sabe que a Chay é uma cliente exigente quando compra. Já visto. A Carol que diga. A Carol que o diga. Quando compra, a Chay é exigente. É Vitor o nome dele? Vitor Miller. Eu vi a pergunta dele, é como vender com regularidade, né? Eu acho que mais do que ele se pegar pensando como que ele vai vender, eu acho que é se pegar pensando mais como eu vou agregar valor para as pessoas, que aí que está a virada de chave, o vender se torna uma consequência. Então, independente do que ele venda, se é um pastel, um carro, qualquer coisa, é pensar, fazer um plano e pensar como que eu vou agregar valor, qual o problema que eu vou resolver para as pessoas que eu vou oferecer isso. E aí a coisa começa a ficar natural e é um sucesso de vendas. Show de bola, cereja do bolo da resposta aí, muito bem, Arthur. Que legal, bacana. Vamos para a próxima aqui, que é do meu amigo Rodrigo Lima Franco.
Ele é produtor de conteúdo de internet. Hoje ele está, acho que Santa Catarina, se não me engano. Ele morava aqui em Santa Maria. E ele me perguntou como melhorar a minha dicção. Foi a pergunta dele. A dicção, galera, vocês lembram? Tem aula de leitura, dicção e leitura. Tem a aula da Vox que tem o texto. Vocês lembram do texto? Pedro Paulo Pereira Pinto, pintor português, pintava portas, portais, partiu para Portugal para pintar paisagens. Vocês lembram? Tá bem de memória. A minha memória é boa. Esse texto ele ajuda bastante na dicção, porque a dicção ela tem muito mais a ver com a nossa atenção do que qualquer outra coisa. É óbvio que às vezes a dicção ela é prejudicada por algo que a profissional da área que cuida disso vai diagnosticar, que é a fonoaudióloga. Então a dicção tem alguns detalhes assim que não é lá na Vox que a gente trata, é com o fono que a gente vai tratar. Mas assim, nível de atenção ela já consegue, se a gente eleva a atenção, a nossa dicção passa tranquilo. E aí exercícios como textos de trava-línguas. A gente faz um texto de trava-língua e a nossa dicção vai saindo com naturalidade. Esse texto, Pedro Paulo Pereira Pinto, pintor português, eu li diversas vezes até decorar e aí já consigo ler ele rápido. Então é pegar um textinho assim, a internet vai ter esse texto aí, tem no Polígrafo da Vox também, a gente pode compartilhar também ele se for necessário, e aí vai treinando. Eu vejo que vocês não têm nenhum inconveniente de dicção. A maioria dos alunos não tem. É só esse detalhe de atenção mesmo. É só a gente estar atento a como vai pronunciar as palavras, manejar bem a mandíbula quando a gente fala para dar clareza para a mensagem que a gente vai levar. E aí a dicção vai se sair numa boa. Vocês pensam dessa forma também? Como é que foi para vocês? É um desafio? Não é? Podem ficar à vontade de comentar. O aquecimento vocal também, né, Matheus? Ele é um elemento fundamental no início. Porque nós que fazemos aula no sábado de manhã, eu noto que eu chego meio travada, com a língua travada. E o aquecimento vocal é essencial para a gente conseguir desenvolver e ter uma boa dicção durante as atividades. Exato. E aproveitando o gancho, né, Matheus, acredito que tem a relação direta. Uma coisa que eu fico pensando muito é que quem quer ser um bom comunicador precisa dar uma atenção especial também à colocação das palavras, ao português, né? Nós temos as nossas falhas, o português é puxado mesmo, mas usar o plural, eu acho que isso tudo agrega também para uma boa comunicação, porque perpassa a credibilidade. Então, a gente vai conquistar muito clientes. Se tu for lá fazer o teu vídeo e tu souber colocar as palavras, e tu usar colocação pronominal, concordância. Então, acho que não é dar aula de português, mas buscar ler bastante, aperfeiçoar o português, ajuda a conquistar também. Sem dúvida. Nos dá repertório, né? Repertório para a gente acessar quando precisa. Muito bom, colocou a cerejinha no bolo da pergunta. Legal demais. Pergunta da Manu aqui. A Manu trabalhou conosco lá na Vox. Vícios de linguagem que um vendedor não pode usar na hora de uma venda cara a cara com o cliente. Então, que vícios de linguagem um vendedor tem que cuidar? Eu vou contar de uma experiência minha lá em Gramado. Lá em Gramado, poxa, muita gente vai para lá e um rapaz nos convidou para ver uma apresentação de um empreendimento e me chamou demais a atenção a quantidade de nés que o vendedor falou. Eu acho que, assim, numa apresentação de ele falou conosco 5 minutos, acho que foram uns 500 né. Ele começava com né e terminava com né e botava né no meio e né, o tempo todo. E como eu trabalho com isso e cuido isso, eu só ouvi né, eu não ouvi o que ele falou. Eu não ouvi o que ele disse, eu só ouvi né. Aí no final eu disse, cara, olha só, importante você cuidar da sua linguagem, o né está carregado demais. Super importante. Quem tem o ouvido mais aguçado para isso, presta atenção e não consegue prestar atenção no que você vai dizer. Então, esse é um vício que eu vivenciei. Mas, óbvio que talvez a Manu aqui esteja questionando outros tipos de vício. Isso é um vício de linguagem comum, mas o vendedor precisa estar atento a isso também. O que vocês acham sobre vícios que vocês percebem? Tem um que a Chay falou ali, que é o efeito Sarik, né? Você exagerar demais na hora da venda, dizer que seu produto é o melhor do mundo. Às vezes não é dessa forma que a gente cativa o nosso cliente. Mas sobre vícios, o que vocês poderiam falar para ajudar a Manu aqui? Que o vendedor não pode fazer. O gerundismo eu acho muito ruim também. Vou estar vendendo, você vai estar comprando. É algo que me incomoda o gerundismo. Também me incomoda, sinceramente. Você vai estar comprando tal produto também. Né? Eu vou fazer. Sim. Você vai comprar e tá tudo certo.
Diminui a quantidade de palavras, dá mais direcionamento, é mais Objetividade. sucinto e objetivo. Às vezes é isso que precisa. E aí, galera, tem mais alguma ideia? Eu voltaria numa aula que a gente teve, que não sei se encaixa em vícios de linguagem, mas acho que frases infelizes, digamos assim. Por exemplo, tu compra e o vendedor te diz, só isso? Eu acho que o só isso acaba com qualquer... É verdade. Hoje, especialmente, eu passei por isso. E aquilo gerou até uma situação conflitosa com o vendedor, sabe? Porque eu acho que isso tira toda a credibilidade da venda, né? E acho que quebra a conexão entre o vendedor e o comprador. Chay, mas ainda é melhor um só isso do que mais uma blusinha, mais uma sandalinha, mais um... Dá 1001 elementos mais, né, pra comprar. Um exagero. Exato. Eu concordo com o Matheus, que os vícios de linguagens tradicionais, o né, o tipo, o tipo era algo que eu usava bastante também antes da Vox, e foi algo que eu consegui vencer, tipo, e era qualquer coisa era tipo. Porque isso realmente passa insegurança, tu sente que o vendedor não é seguro para vender aquilo que ele quer. Então, e tu vai se desprendendo da venda ali, do que ele está te passando, que nem o Matheus falou. Então, e ser objetivo. Eu acho que na venda, cada vez mais, a gente às vezes se pega enrolando demais, tentando, quanto mais claro e objetivo, mais fácil a pessoa vai entender e assimilar e comprar teu produto, o teu serviço, a tua ideia. E os Perfeito. vícios, eles podem não ser uma palavra só, né, Matheus? Uhum. Eu tenho um vício bem presente ainda que eu preciso vencer, que é, tu sabe que... Eu vou iniciar uma frase, tu sabe que eu também gosto, tu sabe que eu tava pensando. É pra enfatizar. Já identifiquei, aham. Bacana. Mas eu diria que esse é um minimalista, eu diria, em comparação com um né, com um tá, com um tipo, que são outros tipos de vícios. Assim, você vai entender ali a hora que dá para usar, a hora que não dá. Também não sejamos aqui, galera, assim, taxativos demais ou muito criteriosos. A gente pode usar o né, tá tudo bem, só tem uma medida, não dá para usar ele o tempo todo. Dá para usar? Dá. Usem, não tem problema. Não pode Mas cuidem com a sobressair, quantidade. né? Não pode se sobressair. Isso Fazer tá aquele ligado. né sonora, né, bem alto, não dá para fazer isso. E está ligado ao contexto também, né, Matheus? Porque nós temos um colega que ele usava muito o enfim, Uhum. muito seguidamente no discurso. E aí, até um dia eu, muito espontânea, disse, hoje, num dia que ele não falou, que ele falou uma vez, eu disse, colega, eu fiquei super feliz porque tu falou só uma vez, enfim. E ele ficou faceiro, que nem era o professor que dava. E noto que evoluiu demais, né? Evoluiu. Fato. Enfim, também é um vício. A gente quer ser conclusivo com a ideia e coloca um enfim ali. Não precisa. Só tira ele e a mensagem vai ser a mesma, né? Outra pergunta, então. Como perder a vergonha e o nervosismo de falar em público? Aqui eu diria que é mais delicado, porque vergonha e nervosismo tem a ver com o estado de emoções, e aí, se a gente for analisar esse ponto, a gente vai ir lá para o passado. Às vezes, algum episódio traumático de apresentação em público. Já aconteceu até comigo, na época de colégio, ensino fundamental, e eu fui escolhido para ler um negócio em público no colégio, e eu me lembro que eu fiquei super travado diante de toda a escola. E foi uma espécie de trauma que eu passei por ali, mas por sorte venci e não me incomodou. Mas isso pode vir à tona até a fase adulta, se isso for um trauma muito forte, acaba ocasionando nervosismo e esse problema para falar em público. O que vocês pensam sobre isso? Vocês viveram algum episódio assim de, caramba, fui exposto para falar em público e fiquei traumatizado de alguma forma? Vocês já viveram isso? Eu, particularmente, não. Nenhum momento, assim, um trauma a ponto de eu não conseguir mais me apresentar ou algo do tipo. Mas, claro, eu tive alguns bloqueios fortes, assim, algumas barreiras que realmente aí, através de treino, das aulas, a gente vai quebrando. Mas, no caso, a gente tem que entender qual o nível que é da vergonha e do nervosismo, né? Se é aquele nível superficial, que, tu treina um pouquinho, dá certo, vai treinando, vai se desafiando, ou não, é algo traumático mesmo, aí é legal buscar uma ajuda até profissional para resolver isso primeiro e depois se expor novamente, né? Fato. Muito bom, tudo bem pensado.
Particularmente eu também não, mas nós tivemos uma situação bem importante no trabalho com uma colega que, com esse programa novo do centro, nós fomos expostos a falar em público. E ela chegou a querer colocar o cargo dela à disposição porque ela disse: eu não consigo. Eu sei que a proposta do programa é essa, falar para muitas pessoas, e eu não consigo. E nós conversamos e dissemos: não, de maneira nenhuma, tu vai ficar, tu vai fazer, tu tem outras habilidades, nós vamos te redirecionar para outra função, e à medida que tu te sinta segura, tu vai te experimentando. E aí agora vai acontecer que nós temos uma atividade na terça-feira próxima, e ela disse: eu acho que nesse assunto eu consigo enfrentar, eu acho que eu consigo falar. E ela vai ter um colega de apoio também. Então o que eu diria é para as pessoas treinarem e se exporem perante aqueles em que elas sintam confiança, né? Quando estiverem seguros, se permitam essa experiência. Boa, excelente, Janine. Alguma consideração, Chay? Eu acredito, eu iniciei o curso porque eu tinha muita vergonha de falar em público, entendo perfeitamente essa situação de ficar ruborizada só de... ainda mais subindo ao palco. Mas eu acho que isso tu vai naturalizando quando tu vai tentando. E eu sempre digo, aquilo que tu tenta, tu alcança o nível de excelência em algum momento. Então, tentar. Boa, excelente. Vem uma pergunta aqui que é especial para ti, Chay, que é líder. Como passar trabalhos para os colegas sem parecer autoritário? Essa é a pergunta. Você que é líder, como é que você passa tarefas para os seus subordinados sem parecer autoritário? Eu acredito que uma das ferramentas é ouvir na essência. Uma das aulas que a gente teve, o ouvir na essência, de tu entender que somos todos diferentes no ambiente de trabalho, que tem pessoas nos seus dias que não estão muito bem, e de ter uma comunicação tranquila, né? De não impor, de tu não precisa usar da soberba nem da imposição. Tu pode liderar e delegar tarefas de uma maneira mais tranquila, sem essa imposição. Eu acho que um ambiente harmônico, essa questão de tu ouvir na essência, de tu entender, hoje não é o dia da Janine, hoje talvez eu vou deixar ela quietinha lá, hoje eu preciso dela, hoje eu posso contar com ela. Dessa forma de se comunicar, de ter calma. Uma coisa que eu aprendi também é... tem lutas que não merecem ser guerreadas. Hoje eu escolho, acho que a questão da maturidade também me levou a isso. Mas o ouvir na essência, de sentir qual é o dia, como está o clima, de ter um termômetro das pessoas que trabalham contigo, acho que isso é bem importante. Muito bom, Chay. Eu ia complementar falando também das palavrinhas mágicas que a gente pode usar. Gentileza, por favor, preciso de ti. Usar o feedback sanduíche que a gente aprende. Enaltecer uma capacidade que a pessoa tem. Falar que ela é realmente boa naquilo que ela faz. Aí dá a sugestão, depois reforça que ela é boa em algo que faz e delega a tarefa. Eu sugiro também a leitura do livro Monge Executivo. É um livro muito legal também que fala sobre o líder servidor, que nos ajuda também a entender como ser bons líderes para delegar tarefas sem ser autoritário. É um livro bem legal mesmo nessa linha. E eu sinalizo de fato isso, as palavrinhas mágicas. Se eu dissesse ali para o Mateusão que está ali, Mateus, pega água para mim lá. É diferente eu dizer, Mateusão, cara, por gentileza, pode trazer um copinho de água para mim, por favor? É completamente diferente o pedido. Então, e aí, quando eu faço o pedido dessa forma, tem duas questões, né? Tem o meu estado emocional e o do Mateus. Às vezes, quando eu faço a imposição, pega uma água para mim lá, o meu interno está incomodado com alguma coisa, e por isso eu faço a solicitação para ele dessa forma. Então, eu tenho que entender, caramba, eu não estou me sentindo legal por alguma coisa, sabe-se lá Deus o quê, mas está tudo bem. Por que eu vou ser taxativo, vou trazer à tona, trazer para fora esse meu estado e aí na solicitação fazer dessa forma? Não, eu tenho que ter essa reflexão, autoconhecimento. Caramba, não estou legal, mas assim, Mateus, não tem nada que ver com isso. Mateus, por gentileza, podia me pegar um copo d'água? Faz a solicitação de uma forma mais agradável. Daqui um pouquinho é esse o detalhe que falta ali para delegar as funções, né? Para fazer com que as pessoas façam as tarefas, uma solicitação com uma forma de comunicação não violenta, uma forma mais suave, sutil, eu diria. Fiquem à vontade para complementar aí a minha fala. Eu estava pensando no despertar o senso de coletividade também, porque um líder ele precisa ser modelo, ser inspiração.
Então, a partir do momento que tu não só delega, mas que tu toma para ti a missão, uma missão que ela é coletiva, ela é mais facilmente executável daquilo que isso é atributo teu, isso é teu, não, é nosso. Cada um na sua função, mas com esse senso de coletividade e cooperação predominante. Verdade, demais. Pessoal, acabou minhas perguntas ali, já me trouxeram todas, manda ver. Nessa última pergunta eu tive uma experiência muito boa, onde eu me desenvolvi muito, que foi na minha antiga empresa, onde eu tive bons líderes, e eles sempre passavam essa sensação de que a gente precisa fazer. Então não era o subordinado, não era eu sozinho, então era a equipe, era o time, era eu junto com o líder. E eles sempre deixavam muito aberto, então sempre se deixavam muito aberto para se tivesse alguma dúvida, algo do tipo, que a gente pudesse procurar eles e resolver ali. Então isso é muito importante, tu delegar a função, mas ao mesmo tempo tá ali próximo. Claro, tem momentos que tu não vai conseguir, mas no máximo possível tu tá ali e realmente resolver quando necessário. Boa. Isso vai criar uma confiança do subordinado com o líder e é recíproca, a relação vai ficando boa. Muito bem, galera, muito bem. Gostaria de, nessa hora aqui, deixar abrangente a nossa conversa. Vamos ver quanto tempo nós temos ainda aqui. E hoje é sexta-feira, né? Então, vamos aproveitar a sexta, fazendo, então, as considerações finais nesse momento. Agradecer demais, então, a presença de vocês aqui nesse espaço. Obrigado, Matheus, por nos acompanhar. A gente espera ter atingido suas expectativas, ter sido legal para você também nos ouvir aqui. Gostaria de um dia que tu participasse aqui conosco. Então, vai ser legal contar contigo. Vem pra Vox fazer aula conosco. Vem lá viver a experiência. Arthur, Janine e Chay, foi enriquecedor demais estar aqui com vocês. Fiquei feliz que vocês aceitaram o convite. Sei, Arthur, que foi de última hora, né? Foi de ontem para hoje, em função de agenda, mas foi demais. Foi muito rico o conteúdo que vocês trouxeram. Vou deixar um espaço aqui para vocês fazerem as considerações de vocês, depois vou fazer as minhas também. Então, Arthurzão, é contigo. Bom, eu vou tentar ser objetivo, é claro, para não ficar me enrolando muito aqui, mas agradecer em primeiro lugar o convite, fiquei muito feliz ontem quando tu me ligou. Eu pensei, o Matheus me ligando agora, Arthur quer participar do podcast, e foi muito enriquecedor, tá chegando no momento final, né, mas foi um desafio de ontem para hoje, eu vim pensando, o que eu vou falar, será que eu tenho algo para falar, para entregar? E muito legal estar com vocês também, Janine, conheci hoje aqui, prazer. A Chay, a gente já se conhece aí há quase 40 encontros também. O Matheus também, ao mesmo tempo, a gente começou todos juntos. Foi um prazer, foi um desafio, acho que a gente venceu o desafio, né? Conseguiu entregar o que era proposto. E quando quiserem me chamar de novo, estou à disposição. Boa, excelente. Janine, tuas considerações então. Quando nós temos uma boa experiência, a gente quer que reverbere, a gente quer que todo mundo conheça, que esse é o meu desejo, que outras pessoas vão até a Vox, que vivam a experiência, que se permitam. Minha gratidão do fundo do coração pela oportunidade. Dá o friozinho na barriga, mas nós estamos aqui para isso. E Matheus já é um amigo querido que eu considero. Cada colega, e hoje ainda aproximando da Chay e do Arthur, são presentes certamente da Vox para mim. E eu desejo que mais e mais pessoas vivam essa experiência, porque realmente é transformacional, de fato. Exato. Bom, eu também queria agradecer o convite. Foi uma experiência desafiadora, mas muito, muito agradável estar aqui com vocês. De tentar recapitular, que tem coisa que eu pensava, nossa, o que eu vou ter para agregar, o que eu vou lembrar, como eu vou poder engajar pessoas e mostrar que poder transparecer tudo aquilo que eu estou sentindo e que eu senti que eu vou evoluir durante o curso. Mas só agradecer a Vox, que nem eu falei no início, eu busquei a Vox por uma experiência profissional, mas eu acabei ganhando experiências enriquecedoras nos relacionamentos interpessoais, na vida. Foi uma experiência para a vida. Um curso não só profissional, acredito que foi um curso para a vida. Carol, que me perdoe, né, na minha primeira, quando vai me vender o curso. E eu só tenho a agradecer, extrapolou as minhas expectativas e eu acho que por isso que eu tô aqui hoje. Muito obrigada. Demais, galera. Agradeço de novo, então, a presença de vocês. Da minha parte aqui, só sucesso para vocês. Desejo imensa saúde, Janine, que você vença esse desafio. Não sei em que momento que está, mas a minha emoção aqui, meu sentimento é que esteja tudo bem e que permaneça tudo bem, que tu esteja muito tempo conosco também. Arthur, desejo grande sucesso na tua jornada. Chay também, mais uma vez reforço
Vocês tomaram a decisão de vir aqui, vocês podiam me dizer não, tá? Mas é uma oportunidade legal demais para a gente dizer não, né, galera? Não é momento de a gente dizer não. A gente pode dizer não para outras coisas, mas para a oportunidade de estar aqui, a gente diz sim. Que bom que vocês disseram sim, enriqueceram demais aqui o espaço. A DG5 é um espaço que eu adorei estar e pretendo vir mais e mais vezes para cá, porque a gente sente a mesma vibe que sente lá na escola quando está aqui. Acho muito bacana isso também. Então, muito obrigado. Espero que as pessoas que vão assistir a gente aí tenham aprendido conosco, tenham sentido esse privilégio que eu sinto toda vez que essa galera vai lá para a sala de aula comigo. Então, dito isso, deixo aqui o encerramento do nosso podcast da VoxU. Lembrando, fale bem, não importa quem, não importa onde. Valeu, galera! Vem pra Vox!